Então, eu sou Reginaldo Teixeira Coelho, meu apelido é Regis, eu sou psicólogo clínico, formado pelo FMG em 73, né? E eu tive também o prazer e a estrela assim, que brilhou para mim, de participar de todos os movimentos da psicologia moderna, todo o movimento da nova psicologia, que começou nos movimentos humanistas dos anos 70 e atravessou os 80 e está chegando até vocês aqui. Então eu fui quase com um documento vivo disso, porque primeiro na UFMG, né, a UFMG é uma escola muito da elite, a gente tinha ligação direta com a Universidade de Paris e de Louvain. Então, para vocês terem uma ideia, eu tive aula com o Michel Foucault, um curso de História da Loucura, né? Fedidad, Lamassade, todo mundo passava pela UFMG, era uma coisa assim muito interessante. Apesar de ter, nos anos da ditadura, esse conhecimento passava através dessas trocas com a Universidade de Louvain e de Paris, né? Depois também o próprio, na Universidade UFMG, foi a primeira da América do Sul que teve o primeiro departamento de psicologia transpessoal, né? Trabalhou com as ciências transpessoais, que foi desenvolvido por Pierre Weil. Pierre Weil foi meu professor, depois eu fui assistente dele, depois eu trabalhei com o Pierre junto durante 5 anos direto na síntese. Então o Pierre, ele fez a tese na Sorbonne, e a tese foi feita sobre o segredo da esfinge. O que é a esfinge? Né? A esfinge é um ícone, um símbolo universal que traz para nós um enigma, mas que é o enigma do homem, né? As patas do boi, né? O corpo do leão, as asas da águia e a serpente que está na cabeça. A pata, a parte instintiva, o leão, a parte emocional, a águia, a parte mental, e tudo movido pela energia. Essa tese foi a tese dele da Sorbonne, e ele desenvolveu dali um psicodrama, né, que chamava Cosmodrama, né? E eu, nessa época, eu também fazia parte, estava estudando na Sociedade Brasileira de Psicodrama e Dinâmica de Grupo, a qual ele foi o presidente. Eu estava fazendo a formação com o Dr. Hélio Costa e Gisele, que era do psicodrama triádico, né? E dali foi uma plataforma. Outra plataforma muito importante na minha vida foi o Dr. José Ângelo Gaiarsa. Dr. José Ângelo Gaiarsa é um dos maiores eminentes reichianos do Brasil. Eu fiz terapia com ele 4 anos e fiz a formação em terapia reichiana com ele. Eu trazia ele. Primeiro eu comecei de Belo Horizonte para São Paulo fazer sessões com ele, mas quando começou a ficar caro demais, ele falou assim: arruma um grupo em BH que eu vou para lá. E assim foi. Eu fiz esse grupo, foi lá também que eu comecei a treinar a minha liderança, essa capacidade de fazer os grupos, essas coisas todas, veio de lá, né? Então, durante 4 anos, eu trazia Gaiarsa Belo Horizonte, eu ficava na casa dos amigos, era tudo uma coisa caseira, mas a formação ela foi, inclusive, chancelada pelo diretório acadêmico da psicologia, na época. E daí foi uma coisa muito importante. Gaiarsa, para mim, foi o pai ideal. O pai que eu sentava com ele na esquina, a gente sentava com ele no meio-fio e podia fumar um baseado com ele e a gente trocar ideia. Então foi muito bacana. Eu vim de uma família tradicional mineira e né, um pouco aristocrática, aquela coisa toda. Aquilo ali para mim foi o céu, né? Encontrei aquele homem que trocava essas ideias. E nos proporcionava também viagens no corpo e também a noção do que é o ser humano. Tinha essa história de transferência contra transferência e de não sei o que, botava tudo no chão, entendeu? Primeiro ele falava que o Freud era um doido, que ele fazia, fez a terapia da filha dele, proibiu todo mundo de fazer, de amigos e de inimigos, mas ele, Moisés, podia fazer o que ele quisesse. Então, assim, de cara daí, começava a incongruência, né? Então, e Gaiarsa não, era uma pessoa onde todas as situações eram abertas, trabalhadas assim, muito bacana, de um jeito de igual para igual com todo mundo e sem máscara, a coisa de não ficar mascarado, se esconder atrás de chavões de psicólogo, sou assim, sou assado, estou analisando, tem nada disso, é o corpo falando, contato direto,
Vamos ver. Quem está mentindo é a cabeça, porque o corpo está falando sempre a verdade, né? Isso foi a minha base. Eu cresci aí. Depois com o Pierre, a gente teve um salto muito grande, porque a gente fez o primeiro Congresso Mundial de Ciências Transpessoais em 1978. E nesse congresso a gente teve em Belo Horizonte pessoas, o Capra, o Groff, o Brown, o Krippner, representante do Dalai Lama. O Dalai Lama não pôde ir porque ele, por causa do problema com a China, né, ainda era meio da Revolução, aquela coisa toda. O Pibram, né, quase todo mundo foi. E o meu encargo foi o seguinte: em 77, 76 eu formei, em 77 eu fiz uma viagem around the world. Eu comprei um bilhete da Panam que dava a volta no mundo inteiro, né? Que podia ir, só podia andar na frente. E uma das coisas que eu estava com a carta do Pierre Vai, me apresentando para várias pessoas, para convidá-los para ir no Congresso de Transpessoal em Belo Horizonte. Primeiro que eu fui convidado foi o Jacques Lacan, em Paris. Entendeu? Só que o Lacan estava, quando eu cheguei lá na Universidade de Paris, ele estava meio pirado, ele quis conversar comigo direito. Eu não estava entendendo. Não, Pierre, não sei o quê. Uma semana depois, saiu no Le Figaro, na primeira página, que Jacques Lacan fecha a sua escola e justamente que fizeram dele um Deus que ele não queria ser. E eu tenho essa página, às vezes quando eu mostro para os italianos, eles querem rasgar essa página. E eles fizeram dele um guru que não tinha nada a ver com aquilo, entendeu? Tá bom, Jacques Lacan. Aí eu olhei assim e falei, esse cara não vai. Segundo, aí eu fui para Londres, fui à casa do Ronald Lang. O Ronald Lang é uma delícia. Me chamou para aqui, tomamos chá, me fez fumar também um pouco de haxixe com ele, com aquela maravilha. Foi maravilha, esse vai. E daí fui descendo. Aí fui para Nova York e depois fui à Califórnia. E na Califórnia eu fiz uns contatos com o Groff, fui fazer um treinamento no Exalente. E o Groff aceitou. O Groff era o presidente do Congresso. Todos foram convidados, o Cécio Bunny na Califórnia, o Carl Rogers, esse pessoal todo. Eu tinha ganhado uma bolsa do Carl Rogers para ficar 2 meses com eles lá em San Diego. E fiquei. A viagem durou 9 meses, quase 10 meses. E nesse intervalo meu pai morreu. Eu também tive uma experiência transpessoal. Quando ele morre lá aqui no Brasil, eu vivi esse troço lá e foi um negócio muito forte, né? Até eu sair no Fantástico sobre isso. Foi a primeira vez sobre tanatologia. Meu relato da experiência com a morte do meu pai saiu no Fantástico por causa dessa experiência. Tá, isso aí é só para a gente aterrissar. E para minha surpresa, todo mundo que eu convidei foi. E de repente nós estávamos em Belo Horizonte, inclusive com o príncipe da Noruega e a baronesa de Bourbon. E Bourbon foram, porque eles foram mostrar o filme da saída do Dalai Lama do Tibete, que ele filmou e mostrou pra gente. E o Lacan? O Lacan não foi. O Lacan brigou com o mundo. E daí foi essa história toda, e eu sempre tive. Mais para frente foram vários outros congressos, né, mundiais da transpessoal, que era chamado Ciência da Transpessoal. Teve um maravilhoso na Índia, em Bombaim, foi os sábios do Oriente. Então eu tive contato com todos os grandes sábios. O Osho, Muktananda, Madre Teresa do Calcutá foi aquela maior apresentadora do congresso. Que é isso? Não, o Vibhuti, o Sai Baba e etc., junto com os cientistas do Ocidente, né? Foi muito interessante esse congresso, foi maravilhoso. Em 83, em 80, e aí eu fui inclusive com a Odete lá, que é uma artista de cinema. Ela era minha colega do Zen, nós éramos budistas, treinávamos com o mesmo coisa. Nós tínhamos encontrado em São Francisco, no Zen Center, e aí nós resolvemos ir para a Índia. Aí ela foi a primeira vez que eu conheci o Dalai Lama. Em 1980 nós fomos tomar chá com o Dalai Lama na Dharamsala, e ele nos recebeu durante meia hora porque ele estava doente, e ela fez uma matéria para a revista Planeta. Você lembra da revista Planeta? Então está lá essa história. Pá.
83 foi o Congresso do Japão, foi fantástico, foi sponsorizado pelo presidente da Sony, né, Masaru Ibuka, e depois o presidente também da Mitsubishi Corporation, o Inomori, né? E aí foi o presidente do Time Life Magazine, o presidente da Shell, foi a tecnologia e as grandes tradições, e tentar fazer uma ponte entre o buraco que existe entre o desenvolvimento tecnológico e as grandes tradições da humanidade. Isso foi feito em Kyoto, foi um negócio fantástico, e eu fiquei muito amigo de um astronauta. Os astronautas também foram, do Russo Schweikart. Ele me prestou equipamento de vídeo dele para me fazer uns filmes para passou na televisão, a televisão Bandeirantes. Eu filmei esse encontro. Em 85 foi o aniversário do Jung, do centenário de Jung, foi em Gstaad, uma das cidades mais caras do mundo, na Suíça, aonde foi o congresso, e aí eu conheci também o Krishnamurti, que você conhece, e muita gente que adora Kalp, e tanto de gente bacana. Bom, a minha entrada nessa história das constelações foi muito engraçada, porque o Richard, o meu amigo que eu morava com ele, estava com uma doença de câncer de melanoma, e o Richard estava doidinho para que o Éder fizesse uma sessão de constelação, porque ele estava vendo que a constelação às vezes ajudava a quebrar o sistema do câncer, etc. E tal. Mas nós não conseguimos fazer isso, porque só tinha, na época que nós estávamos lá, só tinha em alemão, a sessão em alemão, eu não entendi nada, nem, principalmente o Éder, que não sabia muito ainda de alemão. Aí ele falou, não, nós vamos levar um dia o Hellinger ou alguém aí. E exatamente ainda com ele mesmo, no dia que chegou o Jacob Schneider, estava dando workshop, nós estávamos montados para ir, o Éder morreu. Eu tomei um susto enorme, não pude ir, aquela coisa toda. Aí depois, um ano depois, Schneider veio exatamente no mesmo dia. Eu ainda falei 14 de agosto de 1997 foi a primeira vez, e depois 14 de agosto de 1998, anos depois, que veio o Schneider. E aí eu fiz a primeira constelação, eu ainda estava com uma dor enorme dessa morte, né, que foi uma coisa muito grande. E na realidade o Éder era a minha alma gêmea, eu tive a oportunidade de encontrar na minha existência o encontro com a alma gêmea. Então, conselho, não encontra com a alma gêmea. Aí você vê lá, Julieta, Tristão, Isolda, esse povo todo, alguém vai embora e você fica de luto. Entendeu? Ele era médico, a gente se conheceu na China, estudando acupuntura na Universidade de Pequim. Né? Então foi, o que aconteceu? Aí eu vi que nessa história, o Schneider montou uma história e perguntou, na noite anterior, na última sessão, antes da minha, que ia ser no domingo de manhã, um cara trabalhou uma história lá, na qual ficou muito focalizado a relação que o pai teve antes do casamento, da mãe que influenciou. O pai largou essa mulher, ela sofreu muito e casou com uma outra, isso tudo interferiu na vida, no outro casamento dele. E eu fiquei com aquilo na cabeça, aí me veio na cabeça um monte de coisa. Meu pai tinha uma noiva que ele foi apaixonado com ela e ela morreu de tuberculose e ele ficou 6, 7 anos completamente triste. Só depois que ele encontrou minha mãe. Aí o Schneider pegou e disse assim, estrinchou tudo. A dor que eu sentia dessa morte, depois dessa constelação, ela fez assim, igual uma bolha d'água. Eu falei, mas não é possível, mas quer minha dor? Onde ela está? Subiu, porque eu entendi com a alma, que eu repeti a história do meu pai, encontrou com a alma gêmea. Meu pai era espírita, era amigo do Chico Xavier, da Rigor, essa coisa toda, ele via um pouco dessa coisa. Então essa mulher era a alma gêmea dele, e essa mulher morreu. E eu também fiz o mesmo projeto, né? Copiei o mesmo processo, e aí a gente conseguiu liberar disso. E quando o Hellinger teve em 99, a primeira vez, lá em Buenos Aires, a gente trabalhou mais um pedacinho dessa história, que foi um restinho dessa dor, a minha relação com a morte. Foi a primeira vez que o Hellinger estava fazendo
primeiros flashes do que ele está fazendo hoje. Eu estava pensando em fazer isso. Só colocou 2 pessoas, não era eu e a morte, no final a morte não era eu, era o Éder, aí ele foi descobrindo tudo, sem eu contar nada para ele, descobriu a história inteira e ajudou a dar as últimas pinceladas. Por isso que eu pulei de cabeça nessa história, porque eu achei muito forte, muito potente e mudou uma maneira de lutar, né? Então, eu sou um apaixonado, todas as coisas que eu entro, eu vou, mergulho, tá? E entro em tudo e vou com a alma, com o coração. E vendo, escutando o Renato Chan falando, eu sou de acordo com ele, que esse trabalho é um trabalho de chakra cardíaco, entendeu? E inclusive eu tive um sonho com o Helen em Buenos Aires, né? Eu contei para o Helen, contei para uma série que todo mundo achou também um absurdo, mas eu não estou nem aí para absurdo, tá entendendo? Eu já não ligo mais para nada disso. Contei inclusive um congresso na Alemanha. Nós estávamos numa nave espacial. E estava a Helen, estava a Groff, estava um monte de gente do pessoal que trabalha nisso aqui. Nós estávamos esperando o Cristo. Cristo ia chegar na nave, ia dar instruções para a gente, tá? E ele apareceu bacana, sem nenhuma, era um cara hiper suave e deu instruções para como nós deveríamos agir nesse período da humanidade. Era um trabalho assim, e a nave era gigantesca. Eu falei com ela, falei assim, o que você acha disso? Ele falou assim, uai, pode ser, quem sabe, eu estava lá na nave com você, não sei, entendeu? Não, sonho. Na noite, então, na noite do trabalho. Então foi muito forte também essa experiência, que eu vi, então, independente disso, independente pode ser inclusive do meu imaginário, mas eu acho que no metaprograma, no campo mórfico, nós somos todos já preparados para fazer o que nós estamos fazendo. Nós só estamos acontecendo. O programa já foi lançado há muito tempo, entendeu? Então nós estamos trabalhando, vocês vão ver aqui agora isso sendo confirmado, talvez 20 anos depois, pelas maiores pessoas da ciência, né? Então eu vou apresentar para vocês, só para a entrada, são 15 minutos, o filme tem 1h20, né? Então, com a ajuda ali do Tarso, com o grande coração do meu amigo Tarso, nós conseguimos traduzir e legendar, né? O Tarso tem mania de equipamento, ele é um equipamento de filmmaker, consegui. Aí pronto, conseguimos colocar esse filme, eu trouxe da Itália e ele foi chancelado e financiado pelo Unesco para ser mostrado no mundo inteiro, tá? Para vocês que estão aqui, eu vou dar um endereço para vocês, onde vocês vão ter acesso a ele, vão poder ver o filme todo. Para os outros, eu falei assim, quem não for, não ganha. Então vamos começar. De que ano é? Tem 2, 3 anos esse filme, mas é uma montagem, um trabalho muito bem feito. Eu fui aluno deste cara que está aqui, que está fazendo, é um médico, o Mitemo Montecucco. Ele é um médico que trabalhou com um trabalho muito interessante. E tendo Montecucco era um médico que mexia também com a neurologia. Lá junto, quando eu estava com esse amigo meu, o Éder era muito apaixonado com esse cara por causa da cabeça dele, muito interessante. Lá na Itália, eu morei 5 anos em Roma. E ele desenvolveu um trabalho muito interessante, um software que você coloca no computador e liga em você uma série de eletrodos, como de eletrodos. É o mesmo princípio do eletroencefalograma. E esse e o software mostra uns gráficos onde está o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, qualquer pensamento, qualquer coisa que você faz, move ali, mostra ali. Mas não como eletro, mas como gráficos bonitos, coloridos. Ele desenvolveu esse software. E ele fazia o seguinte, a gente colocava, conversar com ele, botava o aparelho, a gente via qual o cérebro que estava funcionando mais. O cérebro direito, né, relacionado muito mais com as coisas do sentimento, a emoção. O cérebro direito comanda o lado esquerdo do corpo e o cérebro esquerdo comanda o lado direito do corpo, porque eles cruzam lá dentro e vai mostrando essas atividades. E a gente fazia workshops, que cada um tinha o seu monitor, né, o laptop estava começando ainda, né, e a gente fazia ondas comuns. Ele mostrava assim, como que a gente produzia uma onda que era maior que nós, e essa onda começava a nos comandar. Todo mundo fazia uma meditação, ou um mantra, ou determinadas técnicas, e via que aquelas ondas que viravam uma onda comum em todo mundo.
E aí foi desenvolvendo uma série de coisas da ressonância. O filme mostra isso também mais lá para o final. Eu não vou mostrar o filme todo, eu só reservei 15 minutos do filme, canapé, em festa, tá, com champanhe, para vocês verem. E esse filme eu aconselho vocês que vão ganhar esse filme aí, né, o endereço disso, para mostrar nas palestras, porque é uma palestra, é uma grande coisa sobre a teoria sistêmica. Mais do que a gente falar e explicar, porque ela às vezes é complexa das pessoas entenderem, vocês vão ver falada por quem criou, né? Então nós vamos aumentar até, não, aqui. Não, como é que aumenta aqui? Peraí. Assim. Eu bati tudo errado. Aumentar. Não, aumentar. Aqui aumenta mais ainda. Aumenta bem o som. Cuida para cá, pagar a luz. Aí, eu vou assim, ó. Paga a luz. Escuta isso. Sono un gigantesco organismo. Sono un sistema vivente di enorme complessità. I continenti e le montagne sono il mio corpo fisico. Le acque e i fiumi sono la mia linfa vitale. I boschi e le loro infinite sfumature di verde sono i miei polmoni. Il vento è il mio respiro. Se una piccola parte del vostro corpo soffre, tutto il vostro essere soffre. Così ogni creatura che soffre crea dolore nell'intero sistema. E ogni creatura che sviluppa consapevolezza aumenta la coscienza del tutto. Io parlo con il riflesso delle acque, mi esprimo negli infiniti colori e profumi dei fiori. Sussurro nel vento, tra le foglie. Io sono nel silenzio. Ma molti uomini si sono staccati da me, hanno perso il contatto profondo con l'unità della vita. Così sono diventati violenti, si sono arricchiti e inariditi. Non provano più il piacere di esistere, la bellezza delle cose semplici. Questa parte staccata, come un cancro che si sviluppa senza più contatto con l'unità del tutto, ha creato voragini di ingiustizia sociale, ha portato guerra, devastazione, avvelenamento, dolore e morte. Di fronte a questa realtà così innaturale e violenta, prendete coscienza di voi stessi e del vostro potere creativo di cambiare le cose. Ascoltate il cuore profondo del vostro essere. Quel contatto vi connette alla mia forza. Siate co-creatori di questo pianeta e di tutto ciò che vi accade. Voi potete trasformare la realtà e ristabilire l'equilibrio globale.
Questo film è dedicato al paradigma olistico, la nuova visione del mondo, e a tutti i creativi culturali che in ogni angolo della terra la stanno realizzando, con amore, sensibilità, intelligenza e consapevolezza. Esse é o Instituto Village Global do Monte Popular, na Toscana, Itália. Stiamo vivendo un momento di straordinaria importanza nella storia della Terra, la nascita di una civiltà globale. Ma quale sarà il paradigma su cui reggerà questa nostra civiltà? Il paradigma è uno schema collettivo di interpretazione della realtà, un modello del mondo che può condizionare il modo di vivere e di pensare di milioni di persone, in modo positivo o negativo. Noi riteniamo che il cambiamento epocale verso una civiltà globale necessiti di un cambio di paradigma, di un nuovo modello del mondo e dell'essere umano. A questo vecchio paradigma della frammentazione che ha creato divisioni tra razze, civiltà, religioni, noi, creativi culturali di tutto il mondo, rispondiamo con un paradigma olistico, un modello basato sull'unità di materia e di coscienza, che nasce da una percezione unitaria di noi stessi, da una coscienza globale del nostro essere e dell'esistenza in cui viviamo, di una scienza come un'anima che ci permette di comprendere la nostra terra come sistema intelligente in cui ogni organismo vivente, come noi in questo momento, si scambia informazioni e cresce insieme in modo pacifico e sostenibile. Per la prima volta abbiamo riunito i modelli olistici di tutto il mondo, di tutti i creativi culturali in ogni campo del sapere, e li abbiamo riuniti in modo organico e li ripresentiamo come una visione unitaria del mondo e dell'essere umano, come un viaggio di evoluzione verso la coscienza planetaria. Perché abbiamo bisogno Esse é o laço olistico, astrofísico paradigma com o Clube de Budapest. La risposta è molto semplice, perché il paradigma olistico è una maniera di vedere le cose che sono più realistiche, sono più adeguate al mondo reale intorno di noi. Il mondo è integrato, non può essere frammentato. Il mondo è in totalità la sua parte ecologica, sociale, culturale, politica, economica. Noi siamo dentro un sistema integrato, quasi un sistema vivente, come dice il nostro sistema Gaia. Adottare un paradigma olistico è imperativo per il XXI secolo. Quello è l'unico modo per poter uscire da questa crisi che siamo dentro attualmente e creare un mondo che è integrale, che ha pace e che è sostenibile. Il cambio di paradigma che abbiamo visto negli ultimi decenni è un cambio da una visione meccanicistica, frammentata, materialistica, riduzionistica, a una visione olistica, ecologica, sistemica. Un grande passo avanti in questo sviluppo è la teoria di Ludwig von Bernstein, Que criou esse sistema do Ludwig von ha Bernstein. dimostrato che i sistemi complessi sono non solamente sistemi fisici, ma sistemi viventi. Qui in questa visione manca un elemento che ora negli ultimi anni era sempre più elaborato, e questo è l'elemento della mente, della coscienza. Le comprensioni dei grandi fisici quantistici del nostro tempo e dei grandi esperti di teoria dei sistemi, da Robert Talaffi a Erwin Laszlo, ci permettono di formulare una nuova teoria dei sistemi unitari capace di includere la coscienza. Un sistema, secondo Bertalanffy, è un insieme di elementi in relazione tra loro, che si scambiano energia e informazioni. I sistemi semplici si evolvono in sistemi sempre più complessi e organizzati. Quando la rete delle relazioni supera un certo livello di complessità, avviene un salto quantico e si crea un sistema unitario.
un campo unificato di energie informate e coerenti, che chiamiamo un'unità vivente. Dal punto di vista cibernetico, il sistema unitario è un ciber, dal greco Kubernetes, il governatore, un'unità in cui la coscienza governa in modo organico e globale tutte le informazioni e le energie del sistema stesso. I 4 sistemi unitari, i ciber che costituiscono tutta la nostra realtà, sono le particelle, gli atomi, le cellule e i multicellulari. La coscienza è fondamentale per capire il mondo. Il mondo è la totalità dell'informazione e dell'energia. Il nostro corpo è la totalità dell'energia e dell'informazione. La nostra definizione scientifica cibernetica di coscienza è la capacità che un sistema ha di percepire il senso di un'informazione e di interagire con essa. L'essere umano, come sistema unitario, grazie alla coscienza è in grado di percepire il senso delle informazioni che arrivano dall'esterno del sistema, come le luci, i colori, i suoni. È in grado di percepire le informazioni che vengono dall'interno del sistema, come le percezioni fisiche, fisiologiche, le informazioni che vengono dalle emozioni, dai sentimenti, le informazioni che vengono dai pensieri, dalle memorie, dal sistema cognitivo. La coscienza unifica tutte queste informazioni, esteriori e interiori, e crea l'unità di coscienza, quello che noi in psicologia chiamiamo il sé, il senso di identità globale. E questa sensazione di unità ci permette di vivere in modo autonomo e di sentirci parte della grande esistenza in cui viviamo. Io sono un'immensa coscienza planetaria. Gli antichi percepivano la mia sacralità e mi chiamavano Gaia, dea della terra. Ma non sono una madre separata dai miei figli. Noi siamo un'unica cosa. Voi siete parti di me, elementi indispensabili e inseparabili di un fantastico sistema vivente. Quindi ricordate che la coscienza che percepite negli occhi di ogni singola creatura, dalla più evoluta alla più piccola, è sempre parte della mia coscienza. Dal Big Bang le particelle si evolvono in complessità fino a dare origine, attraverso un salto evolutivo, al primo atomo. Gli atomi aumentano di complessità, si riuniscono sinergicamente in reti e strutture più articolate e organizzate e tramite un altro salto evolutivo originano la prima cellula. Le cellule si organizzano formando sistemi di aggregazione sempre più complessi, specializzati e collaborativi, che porteranno al salto evolutivo verso l'unità multicellulare. I multicellulari si evolvono in complessità e conoscenza fino agli esseri umani, che hanno generato sistemi di organizzazione locali, nazionali, fino ad arrivare ad abbracciare l'intero pianeta. Ma la nascita di una civiltà planetaria come sistema unitario richiede che l'uomo diventi protagonista consapevole di questo salto evolutivo globale. Dunque, coscienza fa parte del sistema. Il mondo è psicofisico. E quello è l'ultimo sviluppo della teoria del sistema. Per l'uomo, il grande fisico teorico, amico di Einstein, collega di Einstein a Princeton, propose un'interpretazione della fisica quantistica mediante l'introduzione di un campo quantistico che informa a velocità praticamente infinita tutte le parti di un sistema su quello che è la situazione globale. Io sono la Terra. Sono nata 4 miliardi e mezzo di anni fa, insieme al Sole e ai pianeti del Sistema Solare. Sono nata dalla gigantesca esplosione di energia e di amore della stella madre, nata 15 miliardi di anni fa, dal Big Bang,
Il mio corpo fisico è composto da atomi, elementi primordiali dalla vita infinita. Essi si sono evoluti in complessità all'interno di soli e di nodo e hanno generato tutte le galassie, le stelle e i pianeti dell'universo. Então, eu dividi essa primeira parte, né, só para falar da teoria do sistema, e ainda tem as outras partes que é muito interessante para ver o paradigma holístico na medicina, na sociedade, na política, e vai mostrar isso em todas as áreas, tá? Então, assim, são 5 partes, né? 4 partes. O presente para vocês está no site da ABC Sistemas, www.abcsistemas.org. Na parte vídeos está escrito lá Holos, a alma da Terra. Eu vou liberar a partir de amanhã para que vocês possam copiar. Depois eu fecho. Isso aqui está escrito. Só quem vê. Lógico, eu também fazer como é que fala? Fazer concorrência com a minha irmã, eu não teria jeito, mas tudo bem. Sistemas, tá? .org. Em vídeos. Chama Holos, a alma da Terra. Eu agradeço muito ao Tarso, do Tarso ficou lá matutando, quebrando a cabeça para até descobrir como é que faz a decisão. A gente está nessa coisa da... Acho que um aplauso para Tarso, porque é muito trabalho. Tá, agora nós vamos ver. Tá, está passando aqui uma listinha. Agora eu vou entrar no assunto mesmo, que isso tudo é o assunto, mas eu agora vi. Ontem a gente fez a reunião da ABC Sistemas, mudou um pouco a diretoria, trocamos um pouco de lugares, porque era por lei tinha que ser feito isso, né? A diretoria dura de 2 anos e meio no máximo. Então vai ser a Gal, a nossa futura presidente. Já está com todos vocês. Viva Gal! O Tarso virou vice-presidente. O Adalto, a Cristiane, né? A Cristiane, que vai ser a secretária. O Adalto, que continua no cargo da tesouraria, né? Tem o namorado da Cristiane, que vai ser um subsecretário de Estado ali. E eu fui para a diretoria de comunicação continuar mexendo com meus vídeos, meus textos, minhas coisas. Tá? Outra viagem também que a gente fez, muito interessante, quando eu descobri o sistema Prezi, né? Então isso aqui é uma coisa, né? O Prezi é muito bacana. Vamos lá. Deixa eu botar aqui no meu mesmo. Que foi exatamente nessa história com o Pierre Weill, uma das professoras do Pierre Weill era Anna Ancillante Schusterberg, né? Essa mulher fantástica, que ela que criou não, foi uma das primeiras a lidar com o que se chama de genossociograma. Então, é o trabalho de você fazer uma árvore genealógica, mas não só dos aspectos formais, mas das relações... não estou achando breve. Está escrito breve. Não, isso aqui é o meu que eu estou olhando.
aparecendo na foto. Daqui a frente. Bom, então, uma das coisas que eu sempre achava estranho, tá, é que Bert Helling nunca falava de nada, de ninguém, como se ele tivesse criado essas coisas da cabeça dele. E nem dos Zulus, que me irritou muito isso, entendeu? Nem dos Zulus a qual ele viveu 20 anos, ele nunca tocou que ele realmente observou nos Zulus e como que era esse tipo de Zulus. Alguém que viveu 20 anos lá deveria saber, pelo menos que ficou lá. Ele falava daquilo, mas nunca entregou também de todos os conhecimentos que ele leu, estudou e fez seminários com essas pessoas que não foram colocados, não tinham bibliografia nos livros dele. Tá? Então, eu achava isso estranho. Não estou querendo aqui destruir o Bert Helling, nem falar nada, estou falando uma crítica mesmo, eu sou trabalho, mexi com faculdade, mexi com um monte de coisa, tem determinadas coisas que tem. Tudo bem, mas eu não estou aqui a fim de... Ele e muitos outros. Ele e muitos outros. Quem é seu pai da criança? Né? Tudo bem, tá. Então, eu faço inclusive essa crítica, né? E eu cansei de perguntar para ele pessoalmente. Então, desse detalhe. Então, mas tudo bem, caiu esse livro que foi escrito pela Ana Silan. Ana Silan era uma psicodramatista, psicanalista da Universidade de Nice, era professora, foi inclusive professora do Pierre Weil, criou junto com o Pierre Weil o que se chama de psicodrama triático. Nos anos 70 para 80, ela foi muito a Belo Horizonte. Na formação do psicodrama, eu fiz vários seminários com a doutora Ana Silan. Fez, inclusive, um de gênero sociograma. Naquela época, eu não dei muita importância para aquilo, eu achei até um saco, porque eu não estava ligado nisso. Mas dei muita importância para um trabalho que ela trouxe, um trabalho chamado videoterapia. Eu estava explicando com ele como é o trabalho. Você tinha um aparelho de vídeo, uma televisão, e tinha uma câmera, você ficava na frente dessa câmera, e você ficava conversando com a sua imagem. Ela ia colocando a câmera em alguns lugares. Então ela colocava no lugar, parecia, do jeito que ela colocasse, parecia, você visto por baixo, parecia toda a sua sombra, sua parte mais instintiva, sua parte mais demoníaca. Você colocava aqui de cima, você fica mais meio angelical. Então ela ia conversando com a sua direita, com a sua esquerda, e ia conectando com quem parece com quem, com vovó, com mamãe, e ela puxando toda a história do sujeito através da videoterapia. É fantástico, a gente fez várias sessões com isso. Inclusive essa maneira minha de estar solto falando, né, veio disso, porque o vídeo foi o meu melhor terapeuta. Eu aprendi muito com o vídeo. Eu ganhei, acho que foi do meu irmão, um equipamento antigo da televisão, a Itacolomi, de vídeos primeiros, era um monstro desse tamanho, tá vendo? Que eles comparam outras coisas dessa área que ele velho. Então eu botei no meu consultório, eu filmava tudo. Então quem era o meu grande supervisor era o vídeo. Então eu vi e falei, olha lá, onde é que eu deitei dançado aqui. Então foi o maior supervisor meu, foi o vídeo. Então o vídeo realmente é uma terapia. Então aqui eu vou mostrar para vocês esse trabalho com esses conhecimentos, honrando, né, aqui, eu acho que aqui tem que falar a coisa de honrar esses pesquisadores que vieram e que engrossaram este rio do conhecimento das terapias transgeracionais que trabalham com a geração. Então essa a gente tem que fazer essa honra, né? Então, de novo, a gente cai lá no Freud, que faz a terapia da filha dele e não deixa ninguém fazer a terapia de ninguém. Então, nenhum conhecido. É o pecado grave, né? Eu falo, mas você, psicanalista não pode nem cumprimentar a filha dele por dia. Que é isso, né? Então, mas aí não vem muito ao caso, vamos entrar um pouco nessa viagem da terapia transgeracional. Essa montagem aqui é feita no Prezi. Olha que interessante, é um registro. Só que você Foi a cadeira do lado de lá, ó. Eu não estou vendo. Eu não tenho olhos nas costas. Né? Tá. Então, o sistema Prezi, ele é do Google. Então, ele é muito rápido. Nós fizemos isso, né? O Tasso e o Marcelo, que nos aplicou disso, e eu já tinha os textos selecionados. Nós fizemos umas 3 horas sentados, nós fizemos
isso aqui tudo. Então a gente estava montando esse trabalho. Então, que é um trabalho também didático para ser apresentado em escolas, inclusive lugares que necessitam esse conhecimento, tá? Então, os autores são Ana Silão, Moreno, o Bos Zornemil Nag, Maria Torok, Nicolas Abraham, Bert Helge, e os coautores, o Regis e o Tasso, tá? Então, vamos lá. Aqui a Ana Silão, ainda nos anos 70, ela estava novinha, ela já faleceu, né, com 80 e poucos anos, e bem mais jovem na época que ela estava pesquisadora disso. Então, a Ana Silão foi doutora de Psicologia Clínica na Universidade de Paris, formada em psicanálise com o antropólogo Robert Jesson, do Museu do Homem de Paris, e catedrática de Psicologia Social e Clínica na Universidade de Nice, e colaboradora de Kurt Lewin, no Kurt Lewin Research Center, no Group Dynamics. E Moreno, trabalhou muito com Moreno no International Group Therapy and Psychodrama, né? Então ela foi a grande colaboradora de Moreno. 10 minutos. Então lá vai 10 minutos. Vamos embora. Aqui o Regis lá em Brasília. Aqui tem algo do currículo dele. Tá bom, tá lá, você sabe mais ou menos o que eu já fiz aí um pouco. Aqui está o Tarso. Então o prédio é assim, ó. Então, tá, administrador de empresa, filósofo, tá, faz um monte de coisa. E nós vamos começar aqui, né, com Platão. As almas perdem a memória de tudo e esquecem. O que viram, aqui a gente colocou virão, porque é erro da geografia, o que viram antes de nascer. Esse é o mito de Er. E Santo Agostinho, os mortos não são os ausentes, eles são os invisíveis. Tá? Então a gente começa por aí. E a gente vai cá, a DNA, a evolução, que transmite tudo, né? O nascimento, a gestação. E o vovô, né? Freud, que foi o primeiro a falar um pouquinho da importância do sistema. Primeiro ele desenvolveu a ideia do aparelho psíquico, né? Formado por esses 3 vetores, o id, a parte instintiva, que atuando no ambiente vai formando o ego, e o ambiente já tem o que a gente chama de superego, que são os valores da cultura. Então, o ego está sempre no meio, entre os instintos que pedem passagem e o superego, que deixa ou não deixa. Então, a psicanálise é uma tentativa de rever como que você montou a sua imagem, a imagem de você mesmo, a partir desses 3 vetores. Tá? Então, um processo analítico, ele vai tentando montar o quebra-cabeça de como você foi montando a imagem de nós mesmos. Porque a diferença que nos faz entre nós e os animais é que nós temos uma imagem de nós mesmos. Né? E essa imagem é que controla o próprio corpo. Muitas vezes controla e vai criar as doenças. Todas as doenças são a briga da nossa imagem com o nosso corpo. Na neurose, conflito entre a imagem e o corpo. Na esquizoidia, negação. A imagem já nega o corpo. E na esquizofrenia é a ruptura. Né? Rompeu com o corpo, só vive no mundo das imagens. Então são as 3 patologias básicas que nós vamos lidar com essa realidade. Você estava mostrando isso hoje lá, né? A importância do corpo e do conectar-se com o corpo. Então Freud fala em Totem e Tabu, que teve a intuição da importância da transmissão transgeracional. Se os processos psíquicos de uma geração não se transmitem para outra geração, e não continuassem na outra, cada qual se obrigaria a recomeçar sua aprendizagem da vida, o que excluiria todo o progresso e todo o desenvolvimento. De que meio se segue uma geração para transmitir seus estados psíquicos à geração seguinte? Essas 2 questões não receberam ainda solução satisfatória, e a transmissão direta pela tradição, em que se estaria tentando pensar desde o início, está longe de preencher as condições desejadas. Por mais forte que seja a repressão, uma tendência não desaparece nunca, ao ponto de não deixar após si um substituto qualquer, o qual se torna, por sua vez, um ponto de partida de certas reações. Isso foi escrito por Freud em 1910. Você sabe qual é a página? A página, meu filho, é demais. Eu sou louco. Aqui nós temos... Pesquisa no Google. Pesquisa no Google. Pesquisa no Google. Ele faz bem isso. Aí tem a Sociedade Psicanalista de Viena, que ficou toda em torno da montagem desse aparelho. Nós temos ali figurinhas deliciosas. Nós temos o Freud, nós temos o Wilhelm Reich, nós temos o Jung, nós temos Abraham, nós temos Adler, nós temos Ferenczi e nós temos Otto Rank. Né? Aqui
andamos aos anos 30, Moreno, que realmente foi uma figura impressionante, trazendo uma nova versão, uma nova maneira de trabalhar com o comportamento, coisa, através do teatro, né? da dramatização. Então nós vamos lá. Moreno e o psicodrama. É sobretudo a maneira como o terapeuta acolhe, discute, entende e observa seu cliente que é o essencial. É o cliente que o terapeuta deve entender e com ele estar em comunicação. Binder e Blander, né, aqueles da neurolinguística, destacam a importância de ter os mesmos métodos perceptivos. Ele está em empatia, ele aqui trocou. Ele está em empatia e, por conseguinte, que o inconsciente de um comunique com o inconsciente do outro. Cria-se então aquilo que Moreno chama de co-inconsciente, ou psi. Mais brilhante e mais sábio nunca será um verdadeiro terapeuta, se não estiver em condição de entender o outro e de entendê-lo no contexto do cliente. Átomo social, é uma outra ideia do psicodrama, que cada um está inserido num átomo social, né? Eu não sou eu só, eu sou eu, meu pai, minha mãe, meus amigos, a minha faculdade, as minhas escolas, meus colegas. Isso é meu átomo social, não tem jeito de me isolar, né? Então, se inscrevem as pessoas que compõem o mundo pessoal do sujeito, família, amigos, vizinhos, colegas, atores, votos. Distância social, situa-se essas pessoas segundo uma distância peculiar a cada relação. No psicodrama a gente fazia muito isso, montava o seu átomo social. Então você botava lá, aí depois a gente entender como é que a pessoa. Então você põe aqui sua família, põe seu pai, sua mãe, às vezes seus irmãos, aí põe ali algum para representar os amigos, algum para representar a faculdade, algum para representar os hobbies da pessoa. Então ela ia montando, fazendo uma montagem e depois as pessoas falavam e deixavam livre, as pessoas interpretavam. Essa era a atitude básica do psicodrama, né? Não tinha um objetivo de escarafunchar vamos dizer assim, a ancestralidade, mas sim clarear aquela situação, né? Também nós vamos entrar aqui. Aqui. Satir. Tá, não, aqui não, é porque faltou, errou alguma coisa aqui, tinha uma folha antes, deixa eu ver se tentou. Gente, só uma informação, o tempo acabou já. Era 1h30 que ia acabar. Tá certo? Não, uma hora não é possível, é coisa de uma sessão de 1h30 começou. Não é 1h30. A meu era 1h30. Foi 1h30. É sempre 1h30. Não. De manhã é de 1h30. Tem um papel aí, os dois é 1 hora. Tudo bem. Não, de qualquer maneira, o almoço vai ser servido 1h30. Tá bom. Ela tinha me falado comigo. Tá bom, entramos aqui no grupo principal que começou a estudar os sistemas familiares, o grupo de Palo Alto, ali desenvolveu em torno da Universidade de Stanford. Tive lá, conheci Virginia Satir, que era o chacrinha do psicodrama, era uma delícia, era igual chacrinha mesmo, era um barato ela. Botava para quebrar, ela me lembra muito o Gunther Weber. Botava para quebrar, botava para fazer uma festa da situação, fazia coisas assim em grupos enormes, era uma figuraça, tipo meio entre Desi Gonçalves e Chacrinha. Extremamente terapêutico. Um dos principais que difere o psicodrama da constelação é porque o psicodrama tem um ar mais alegre. A constelação é muito sisuda, entendeu? Então o psicodrama tem sempre essa coisa de botar no pop as coisas. Então é o seguinte. Então o grupo de Bagual, Gregor Patterson, era o marido da antropóloga famosa Margaret Mead. Não, Gregory Bateson é esposa da Margaret Mead. Sim, Bateson, marido de Margaret Mead. Wickeland, Vatislavski e Virginia Satir. Aquele que chamamos de grupo Bagual denuncia a hipótese do duplo vínculo ou dupla opressão, o double bind. Perturbação grave na comunicação da família. Mensagens se formularam mais que contraditórias, todavia são estruturadas de tal forma que, ao afirmar verbalmente alguma coisa, afirma ao mesmo tempo outra diferente. Você não vai lá em casa não, né? É pra você não ir nunca na minha casa. Tá? Então, eu amo você. Vocês viram aqui? Eu amo você.
Cornélia. Quer dizer, duas mensagens, uma quer dar um soco na Cornélia, outra estou falando que eu amo a Cornélia. Então, esse é o double bind. É uma dupla mensagem, duplamente constrangedora. A sem mensagem é uma imposição, é preciso desobedecê-la para obedecê-la. E é outro sim proibido falar sobre ela, ou até explicar o fato que ela de ser tão confusa, contraditória e impositiva. Tipo mensagem do Freud, né? Não podem fazer terapia com os outros, mas eu posso fazer terapia com minha filha. Então já era um double bind aí, né? Uma pessoa apanhada em uma situação de dupla opressão corre, pois, o risco de achar punida ou de se sentir culpada quando percebe as coisas corretamente e de ser apontada por sua família como má ou louca. Geralmente os doentes é aqueles que vão apontar o duplo vínculo, tá? Mostra, ele começa a fazer a coisa no certo, né? E aí começa a mostrar aquilo e as pessoas ficam incomodadas, né? Elas vão ter então colocadas como uma louca, doente e estigmatizada, por ter mostrado que há uma discordância, uma dissonância entre o que vê, percebe e o que deveria ver ou experimentar. Então, como é que foi o primeiro experimento feito com terapia de família em Palo Alto? Tinha um cara, acho que era o Vlaslavsky e o Gregor Bates, começando a estudar pessoas com problema de esquizofrenia, né? Ele viu que, estranhamente, quando o cliente começava a melhorar, a família começava a aparecer lá na clínica. E falou, peraí, tem alguma coisa errada. Ele parece cobrando alguma coisa, sempre com essa dupla mensagem, dos terapeutas, não melhora esse cara não, porque nós estamos piorando, uma coisa mais ou menos assim. Então ele pediu assim, vocês vão fazer um favor? Nós temos aqui uma casa bacana, vocês vão ficar todo mundo internado, ele e a família, vamos estudar, né? Na época ainda estava começando essas coisas de vídeo, ainda não tinha vídeo, era filme. Nós vamos filmar uma série de interações para estudar isso. Então eles começaram a filmar as incongruências da relação. E eles observaram, quando o paciente melhora, a família piora, todo mundo é obrigado a ficar com a sua loucura. Então é bom você ter um irmão. A melhor coisa que tem é você ter um irmão louco. Melhor negócio, porque ninguém da família tem problema. Qual é o seu problema? Meu irmão é louco. Encontra a vizinha, encontra com a mãe, fala, como é que você está? Estou muito triste, meu filho é louco. Como é que a senhora está? Não tem problema nenhum. Meu problema é que meu filho é louco. Todos depositam no sujeito a sua loucura. Ele vira o quê? O bueiro do sistema. Entendeu? Então tem um louco na família, eu tenho um filho louco, é um ótimo negócio. Ninguém fica louco, todo mundo fica lindo e maravilhoso, e aquele sujeitinho tadinho se entendeu? Essa é a história. E isso eles descobriram em Palo Alto. Começaram a tentar, através de técnicas de comunicação, não eram técnicas assim tão psicodramáticas, através de estudos de comunicação, quebrar esse trabalho. Eu trabalhei na faculdade da UFMG com a doutora Marisa Ulloa. Ela fez o curso em Palo Alto e ela teve o doutorado em Louvain sobre terapia de família. E ela que trouxe o Claude Wittgenstein do Brasil, o qual eu fiz uma série de coisas com ele, que era sobre a droga, né? O cara que mais estudou sobre a drogadição no Hospital Mamota. Então, ali eu aprendi todo o trabalho, primeiro, clássico com terapia de família. Era muito maçante, porque você levava a família toda, o pessoal ficava quebrando o pau e a gente ia ficar analisando as comunicações. Enlouquecendo. Então, era uma coisa longa, meio maçante, tanto para ser terapeuta, e eu não tive um pique de continuar com aquilo. Fiquei trabalhando nessa clínica, né, que é uma clínica de drogadição, trabalhando com as famílias, mais uns 2 anos, depois cansei. Não era, a minha praia não era aquele tipo de coisa, muito mental, né, muito, funcionava, mas a longo prazo, né? Então, eu queria ser drogado, porque cuidado. Tá. Terapia sistêmica estrutural é um outro grupo, né, do Child Guidance Clinic. A terapia estrutural, outro ramo da terapia sistêmica, se propõe mudar os hábitos relacionais da família, relações que se tornaram estereotipadas. É o Minuchin, muitas pessoas leram sobre o trabalho do Minuchin, que é um sistematicista que fizeram escola e de suas técnicas foram largamente adotadas, sobretudo para a terapia de crianças.
seguramente no que concerne a esse grupo, se trata de uma tentativa centrada no aqui e no agora do Murray Brown, conhecido por seu conceito de massa ou de família e por suas técnicas de transformação dos conflitos triangulares, triangulation, em conflitos de díade, né? Foi quem, deste fato, levantou o problema da transmissão da angústia de uma geração para outra, se não romper a triangulação. A primeira triangulação que nós fazemos é de 4 a 8 anos, quando nós estamos na fase edípica, né? Nós tentamos participar da história do pai e da mãe, né? E introjestamos também um e outro. Então, isso, quando a gente consegue ultrapassar e entender como que nós passamos esse período, nós estamos em alta em terapia. As altas nas terapias psicanalíticas é quando você ultrapassa o ético, quando você consegue ver como é que você introjetou, como é que você identificou e desidentificou de cada um. É lógico que isso é um processo longo, destrinchar isso tudo. Então hoje, mas hoje, por exemplo, com uma figura de consideração, você resolve isso. Muitas pessoas às vezes vão em mim, vão lá, falam, eu tenho um problema cabeludo, faz uma coisa assim meio, quer vender o problema dela grande. Aí quando eu mostro para ela, depois que fez a constelação, era só uma questão edípica, tem pessoas que já bateram a porta na minha cara. Mas é só isso. Só isso, não, você demora 10 anos para você atravessar a situação edípica dentro de uma psicanálise, né? Então minha filha, você devia pagar tudo que você deveria ter pagado ao psicanalista, porque em uma sessão eu destrinchei. Mas só isso, porque fica... É uma criancinha de 5 anos que mora dentro dela, que ficou desnudada, e a pessoa fica danada com ela, principalmente as mulheres. Vai ter que crescer. Principalmente as mulheres. Já bateu porta na minha cara, viu? Depois voltaram. Nossa, agora que eu saquei tudo. Mas no primeiro ano, é como se estivesse desnudado. Tem uma menininha lá, ainda querendo identificar com papai e mamãe. Então, bom, tá lá, dentro da pessoa. Pronto. Aí é esse tipo de espaço. Tá bom. Vamos passar. Não, tá. A terapia sistêmica estratégica, os sistematicistas dessa escola teórica designada como terapia sistêmica estratégica, utiliza o paradoxo, aquilo que o provoca o doente marcado e a sua família. Consideram que a realidade do problema do doente é conhecida do doente e também conhecida da família. Seu princípio básico é que cada um pode definir a sua própria realidade, as soluções para as dificuldades encontradas na vida, sejam de ordem da saúde física ou da ordem de saúde psíquica. Eu tinha um terapeuta, um dos primeiros terapeutas, o doutor Eli Bonini, ele era dessa escola. Ele era engraçadíssimo. Eu cheguei lá na sala dele para fazer a terapia, eu falei, estou com sede da água. Ele pegou e falou assim, pega a água ali que eu peguei. E ele só aceita e pegou a água, tomou. Eu falei, mas peraí. Ele falou assim, você precisa aprender a ser mentiroso. Você, e baseado no social, você está morrendo de sede, me ofereceu água, você tem que oferecer primeiro para você. Então, quebrar no paradoxo. No outro dia ele recebe de cueca e de escova de dente na porta. Doutor Eli Bonini, uma expressão de cueca e escova. Eu falei, gente, mas peraí, será que eu entrei no lugar errado? Eu entrei no lugar certo, é aqui, tá bom? Ele continuou escovando dentes, falando, senta aí, vamos conversar. Porque as cuecas são da canção na camisa. Me curou, dizer que eu sou um cara. Curou demais! Aí nunca foi dele. Essa direção visa redefinir a realidade de maneira mais funcional. Poderíamos dizer uma linguagem que seria talvez a mesma de Goffman, que é preciso chegar a ver, a perceber, a colocar um acontecimento em outra perspectiva, num outro lado, isto é, em outro contexto, fazer um novo enquadramento. Então, você mostrar a coisa noutra, tá? É isso aí, é muito interessante. Só que ele fazia assim, ele era louco, assim, desse jeito. Mas o pessoal mais clássico fazia só mais na parte verbal. Nós vamos começar primeiro com outra pessoa. Só um recadinho. O seu horário terminou, mas essa sala a gente não vai usar de novo. Então, se vocês quiserem continuar mais um tempo, vocês podem, mas vocês estão no horário do almoço e depois vai ter a mesa. Okay. Só para vocês saberem, essa sala não vai ser mais usada, porque depois do almoço vamos todos para a sala grande. Okay.
Então, só para vocês saberem, oficialmente o horário acabou, mas agora vocês... O horário do almoço qual é, exatamente? Na verdade, da 1 até as 12h30. Da 1 às 12h30, porque 12h30 começa a sala lá. Tá bom? Então agora, então agora vocês decidem entre vocês, só para eu pontuar, para quem quiser se decidir. Então, 15 minutos mesmo. Isso aqui é a coisa mais interessante, que nós vamos começar então por um cara chamado o Borzsony Nagy, a gente chama ele de Nagy, grande estudante do sistema familiar. A primeira coisa que ele definiu foi o mito da família, a saga da família. Toca aí um domínio de um mito familiar, que só se esclarece quando se compreende o sistema, esse conjunto de unidades mutuamente interdependentes. Para Borzsony Nagy, o indivíduo é uma entidade biológica e psicológica. Eu acrescentaria psicossocial, cujas reações se determinam tanto por sua própria psicologia como pelas regras do sistema familiar. Em um sistema familiar, as funções psíquicas de um membro condicionam as funções psíquicas de outro membro. Há uma regulagem recíproca, contínua, e as regras que dizem respeito ao funcionamento do sistema familiar são tanto implícitas quanto explícitas, mas principalmente implícitas, e delas não são conscientes os membros da família. Então, às vezes eu sou fiel a um monte de coisas que minha mãe cagou regra na minha cabeça, ou meu pai, sabe como? E nunca parei para pensar sobre isso. Por isso que Hegel descobriu esse negócio de devolver. Então, isso não é meu, isso não me pertence, eu te devolvo. Faz isso numa pequena imagem e a gente resolveu. Isso aqui é bacana. Mas a base é isso que ele estudou, isso que o Hegel estudou, este cara. Foi um dos caras que ele mais estudou, Nagy. Né? Essa devolução foi feita nessa coisa, devolver os processos, que não, isso era da senhora, a senhora achava assim, em 1910 usava isso, mas agora eu estou usando outra coisa, você me dá licença? É isso que a gente faz, né? Então, para sair do mito da família. Então, as famílias que são, por exemplo, minha família tem um mito da inteligência e o mito não, mas no sucesso mais ligado ao intelecto, a uma coisa assim, entendeu? Então, eu tive que pagar um mico, por isso que eu fiz tanta coisa. Um dia eu estava numa viagem de avião, voltando, antes de mexer com constelação, estava voltando do Japão, eu tinha ainda a terceira vez no Japão, uma outra coisa. Falei, gente, mas que canseira minha vida, eu estou para congresso, eu vou para cá, eu vou para consultoria, para que eu estou fazendo isso? Para quem é que está vendo isso tudo? Era meu pai e minha mãe. A expectativa deles de ter um filho brilhante. E dele ser esse, meu pai foi um homem brilhante, entendeu? Mas aí eu falei, não. Aí eu cheguei lá em casa, peguei os diplomas todos, dos congressos, mundial. Agora conheci o Dalai Lama, Madre Teresa do Calcutá, o dono da Sony, da Mitsubishi, agora chega, já basta, mandei para eles. Ainda bem que não rasgou. Aí ela falou, basta, não precisa dar. Eu estava ainda devendo, uma coisa sem fim, né? Sem fim. Tem que ser importante sem fim. Eu já tinha conhecido o povo mais importante do mundo, agora eu só ficou de marketing. Aí eu falei, marketing serve, né? Já não serve mais. Então, essas fidelidades que a gente tem são mitos da família. A família, às vezes, é um mito aristocrático, a sua família é um mito de industrial, entendeu? Se você não der certo, você está na água, entendeu? Então, cada família tem um mito. Tem, às vezes, um mito da pobreza. Eu sou fudido e não abro. E ai de você se você enriquecer, entendeu? Tem que ficar aquela coisa austera, né? Você tem que quebrar com esse mito. Né? Às vezes eu olho muito antropologicamente a família do indivíduo, que pega do lugar aonde ele nasceu, de onde vem, principalmente em Minas, por exemplo, a gente sabe tudo, e dos lugares na Itália da minha língua, porque aí eu estou sabendo mais ou menos que mito que está ali. Entendeu? Na Itália tem um mito da máfia, tem famílias que tem que ter mafiosos. Se você não for mafioso, você está na água. Você está entendendo? Se você tem que ser aquele macho que tem que matar, se você não matar alguém ou fazer alguma coisa, você não é homem. Então é devolver, entender o mito que está junto da pessoa e devolver aquilo para quem estiver lá na frente, entendeu? Ou lá atrás. Então, o mito familiar se manifesta através de padrões de funcionamento, honra da família, traição, vingança, defesa. Tem família que gosta de vingar até
A sétima geração. Tem que vingar. Sã ou mal, sã, tanto por bem ou quanto por mal. Tá? Isso tanto faz. A gente tem que liberar disso. Né? Essa outra ideia da parentificação também foi muito importante. Foi outra coisa que o Nag desenvolveu. Né? O terceiro conceito de Bornozil-Nag é da parentificação. A parentificação é uma inversão, uma concepção distorcida dos méritos e dívidas. O mais importante dívida de lealdade familiar é que cada filho, frente a frente com seus pais, pelo amor, carinho, cuidados, fadiga e desvelo, que recebeu desde o nascimento até o momento de se tornar adulto. A maneira de estar quite com as suas dívidas é transgeracional. Vai dizer que aquilo que se recebeu dos pais se deve devolver aos filhos. Isso não impede que, quando os pais ficam velhos, tenham os filhos para cumprir com eles atenção e deveres, quais sejam os de ajudá-los a viver seus últimos anos e passar da vida para a morte. A parentificação, contudo, é a inversão dos valores, é aquele dar e receber. Né? Os pais dão, os filhos, né? Isso aqui veio dele. Sim. Nada que desenvolveu todo isso, um estudo científico mesmo, olhando coisa por coisa. A origem dele é húngaro. Ele é húngaro, né? Então, trabalhou isso. Então, a parentificação veio desse Nag. Outro elemento é Maria Torok e Nicolas Abraham proporcionam o seguinte, sim, uma cripta. A cripta é uma coisa interessantíssima. Que passa, nós trabalhamos isso, a gente vai devolvendo isso, né? É uma espécie de inconsciente artificial, alojado no seio do eu, que resulta da perda de um objeto narcisicamente indispensável. No caso de essa perda não poder de modo algum declarar-se como tal, por causa de um segredo partilhado entre o portador da cripta e o objeto. Então, por exemplo, o meu bisavô teve um filho fora do casamento, tá? Isso aconteceu com uma pessoa de uma classe social menor, desprezou isso, empregada, não sei o que. Meu avô fez isso, meu pai fez isso, meu irmão fez isso. Passou a cripta. Isso é que é a cripta. Estava criptado, né? Então, para ser homem, você tem que ter isso, entendeu? E foi escondido. E ninguém sabia, entendeu? Só depois, mais tarde, que apareceu. Mas esse é o tipo de cripta. Você fazer uma coisa inconsciente. Você, não, o meu irmão não sabia que meu pai tinha tido isso e nem minha avó tinha tido isso. Ele passou na cripta. Estava criptografado dentro dele. E tinha que ser o irmão mais velho. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? O conteúdo do segredo tem valor de crime inconfessável, eivado de vergonha, que constitui a realidade do sujeito, criptógrafo, no sentido metapsicológico do termo. O trabalho do fantasma no inconsciente, outra coisa do fantasma, que atravessa também, o fantasma vai atravessando. O fantasma é uma formação do inconsciente que tem por particularidade nunca ter sido consciente e de resultar da passagem do inconsciente de um dos pais para o inconsciente de uma criança. Mas um modo dessa passagem fica por determinar. O fantasma é um trabalho no inconsciente, do segredo inconfessável de outrem, pai ou avô, incesto, crime, bastardia, né? Eu já vi em muitas famílias a mesma coisa do incesto, né? Incesto com uma filha, depois o filho fez o mesmo incesto com a filha, o outro fez o incesto com esse negócio, vamos passando até de onde vem do fantasma que atravessou. Né? Que não foi dito. Por não foi dito. Né? Que pode. Que passa para o inconsciente do filho ou do neto. Sua lei é a obrigação de ignorar, tem que ignorar. Né? O fantasma que volta a estar presente é o testemunho da existência de um morto enterrado no outro. Né? Não tem energia própria, persegue em silêncio, sua obra a sua obra é de desligamento. Então isso vai passando aí. Tá bom, vamos lá mais. Pesquisa estatística da síndrome de aniversário. Essa mulher fez um trabalho fantástico. A Josefine Hilgard, em breve, um artigo no 53, fez no hospital, né? Alguns casos, 15 reações de aniversário. Nos pais, reações precipitadas, no sentido químico do termo.
ou reativada por seus filhos com a idade que eles tinham na época em que seus próprios pais estavam mortos ou internados. Por exemplo, minha mãe, eu tive uma cliente que teve um cara tão louco. Olha o seguinte, o pai dela se suicidou pulando num metrô, numa estação de metrô X, tá? Ela nem sabia o que era. Quando a menina tinha 2, 3 anos de idade. Quando ela teve 18 anos, ela ganhou uma bolsa numa escola que era naquele metrô. Ela não foi de jeito nenhum. Chegava ela não sabia que era aquele metrô, não sabia. Chegava naquele lugar, começava a passar mal, vomitava, começava a ter uma... Saía daquele lugar, melhorava. Estava fazendo um síndrome de aniversário. Toda vez que ela passava lá, ela passava mal. Lembrando inconsciente daquela coisa que aconteceu naquele lugar com o pai dela quando ela tinha 2 anos de idade. Sem ela saber nunca disso. Nem sabia que o pai tinha suicidado naquele. Só sabia que o pai tinha suicidado, não sabia que ele tinha pulado do trilho do metrô. Só depois que nós fomos averiguar que tinha. Entendeu? Então, eu tive um aborto, uma pessoa teve um aborto em tal época, né? Eu tinha 18 anos, minha filha faz a mesma coisa, faz o mesmo aborto em tal época. Exatamente naquele mês. Todo mês de dezembro, minha mãe entrava em depressão. Porque a mãe dela morreu no mês de dezembro. Entendendo? Aí, às vezes, passa até para alguém, passa para o filho, a filha pega aquilo. Então, isso aí chama-se síndrome de aniversário. Repetir uma síndrome exatamente na mesma data onde a síndrome aconteceu. Isso também é um filho que pode... O data ou local? O data ou local, exatamente. Tá bom, vamos ficar lá mais, circulando mais, construindo o genossociograma. Então, o genossociograma, recordemos que o genossociograma é uma espécie de árvore genealógica, feita de memória, sem a procura de informações de documentos completados com acontecimentos da vida importante, com suas datas, vínculos, contextos afetivos, vínculos sociométricos, assinalado por flechas, traços coloridos, etc. O genossociograma não é somente uma árvore genealógica, situando a parentela. O que é importante é a maneira como o autor dessa árvore fantasmática conserva os personagens e os laços que as unem, que os ligam e os ascendentes e colaterais de suas funções. Às vezes são de fato os brancos, os hiatos da memória da família, que falam algo como os silêncios no divã, sobre aquilo que foi riscado na memória familiar. Tá bom, então o genossociograma tem uma série de coisas para... isso aqui, tá? Deixa eu só mostrar para você ver como é que é. Então a gente tem uma série de códigos, tá? A bolinha é a mulher, o triângulo é o homem, então tem a bolinha, o triângulo enquadrado é o sujeito em ação, as ligações ali, os risquinhos, tá? Então tem toda uma série de códigos, e você vai montar, né? Símbolos, né? Se morreu de câncer, de que doença, suicídio, tereré, você vai montar isso tudo aqui. Tá? Então eu fiz várias vezes na Itália isso. É muito legal fazer a constelação, mas no workshop que eu faço, genossociograma e constelação. Sim. De manhã eu faço genossociograma de todo mundo, dou um papel para cada um, tá? Grande, tá? Tem aquelas siglas todas escritas grandes, né? Explico como cada um vai fazer e a pessoa vai montar a árvore genealógica dela. Né? E monta, né? Por exemplo, essa aqui foi montada. O sujeito é esse aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó. Tá? O que aconteceu com ele? Já estão quase com os Tá bom, o sujeito é esse aqui. O que ele aconteceu? Ele foi tratar porque estava com 39 anos, estava com câncer no testículo. Ele não sabia por quê. Foi mexer, montar a árvore genealógica. Olha o que aconteceu. O pai. Não, peraí. O sujeito é Charles, 39 anos. Esse aqui. Ele é filho, não, ele era filho da mãe do pai aqui, esse aqui é o avô e a avó paterna. O avô paterno, quando ele tinha 39 anos, morreu de um coice de um cavalo no testículo. E ele, com 39 anos, fez um... Então ele foi vendo isso na montagem, entendendo?
foi fazendo essas conexões. Então, o que acontece? Quando faz isso, eu pego a pessoa, ela já me traz, na manhã toda nós passamos fazendo o genossociograma, ela já me traz, quando vai fazer a cadeirinha lá da constelação, põe o cliente cá, ele já me dá o genossociograma dele, e ele vai, onde é que está o negócio? Pá, só constela aquela figura daquele pedaço. Vai, é fantástico, assim, é muito legal. E essencial direto. É essencial direto, porque ele ajuda a localizar essas coisas. Tá bom, aí o genossociograma. Úrsula também. A Úrsula. Aí as explicações, as vantagens e desvantagens só do genossociograma, mas já te ajuda muito intelectualmente, né? Então aqui tem mais explicações do genossociograma, a gente faz um salto. Eu acho que na realidade a grande bênção, né? Porque desse conhecimento todo que veio dar o salto, é isso, né? O método das constelações familiares de Beth Helling foi um salto quântico entre as terapias familiares até então descritas para o método que consiste numa síntese de todos esses saberes com uma ação prática, presta atenção, que diagnostica, quando a pessoa monta, você fica faz o diagnóstico dentro do sistema e propõe medidas reparatórias, soluções, um retorno à ordem no interno do sujeito e do próprio sistema. Esse aqui eu e Tasso escrevemos e botamos aqui a nossa a foto lá do tá bom. A Ana Silvana vendeu esse livro 300.000 exemplares. É isso mesmo. I am Music, sobre os meus ancestrais. Tá bom, aí a gente agradece, né? Em biblioteca está lá, Preze. Isso aqui está numa nuvem. Está numa nuvem dentro do banco. Tá?